Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de preparação para a Olimpíada Brasileira de Informática. A aula de hoje é ministrada por mim, Matheus Ian, juntamente com meus colegas Felipe e Vitor Hugo. Dê um salve aí, Felipe e Vitor Hugo. Olá, pessoal. Olá, galera. Enfim, e hoje vamos trabalhar o tópico de teoria dos números. Mas vocês devem estar pensando, mas o que diabos é teoria dos números? Bem, para facilitar, a gente dividiu em algumas abordagens que a gente pode simplificar a ideia. Né? E que abordagens são essas? A gente vai trabalhar a primaridade de um número, o MDC e o MMC, a divisibilidade, a fatoração em números primos desses números. Vamos trabalhar também com dois algoritmos, né? O algoritmo de Euclides e o crivo de Aristóteles. Então, partindo do princípio, o que é a teoria dos números? Né? Para começo de conversa, a gente quer trabalhar com divisibilidade. No grosso modo, a teoria dos números é uma área em que a gente compreende o estudo dos números inteiros. Então a gente pode entender isso como o atributo principal dessa área. Claro, voltando agora para a divisibilidade, qual seria um critério válido para que um número seja divisível por outro? O que é a divisibilidade? Então a gente pode simplificar, a gente pode resumir a divisibilidade como um conceito de um número sendo dividível por outro. Né? E quando que um número é divisível por outro? A gente tem esse lema aqui abaixo, né? Que lema é esse? O número A divide o número B se existir um K que pertence ao número dos inteiros, de tal modo que se eu multiplicar o A pelo K, eu tenho B. Talvez isso esteja um pouco complexo de entender, não é fácil de enxergar, mas com o exemplo a seguir fica mais fácil. A gente tem aqui, ó, 3 e 12. O número 3, que é o A, divide o número 12, que é o B. Para que isso ocorra, é necessário que exista um número que eu multiplique o A que dê o B. Ou seja, tem que existir um número que eu multiplique o 3 para dar 12. Existe? Existe. É o número 4. Então a gente sabe que existe um K, que é o 4. Se eu multiplicar por 3, dá 12. A gente pode observar o mesmo com os casos 5 e 20. 5 divide 20? Sim, óbvio, é fácil ver. Porque existe um número K que se multiplicar 5 dá 20. Que número é esse? 4 também. 4 vezes 5 igual a 20. Será que isso também é verdade para 4 e 10? Será que 4 divide 10? Aqui a gente sabe que não. Porque não existe nenhum K pertencente ao grupo dos inteiros, ao conjunto dos inteiros, que se eu multiplicar por 4, dá exatamente 10. A gente consegue fazer essa conta na mão, né? Vamos pensar aqui com o inteiro 2. 2 vezes 4 dá 8. Eita, não é 10. Então vamos somar mais um. 2 mais um, 3. 3 vezes 4 dá 12. Opa, é maior que 10. E a gente sabe que não existe um número inteiro que resolva esse problema. O número exato para isso é o 2,5, porque a gente sabe que 10 dividido por 4 dá 2,5. Porém, 2,5 não está contido no conjunto dos inteiros. Logo, não serve para a nossa aplicação e, consequentemente, a gente chega à conclusão de que 4 não divide 10. Beleza. Feita essa introdução sobre divisibilidade, vamos trabalhar agora com outro conceito, que é um conceito fácil, que vocês já conhecem, que é o do MDC, o máximo divisor comum. O MDC que a gente aprende lá na escola. Qual seria a ideia do máximo divisor comum? Eu vou pegar dois ou mais números, vou pegar um conjunto de números de quaisquer tamanhos, mas precisa ser maior que um, de tal modo que eu vou, entre esses números, procurar um único número que divide todo mundo. E ele é o maior número possível. Ficou um pouco difícil de entender? Eu abstraio com esse exemplo. MDC de 24 e 36. Qual é o maior número que divide simultaneamente e de forma exata 24 e 36? Esse número é 12, né? Não existe um número maior que 12, mas pode existir números menores que 12. Mas por que a gente não usa os menores? Não, a gente quer saber o máximo. Por isso que é máximo divisor comum. Existem uma bateria de aplicações para o MDC, que posteriormente vocês vão conhecer, né, durante a resolução das questões. Mas se o conceito básico é esse, é bem simples. Dado dois números ou mais, eu quero saber que número divide eles simultaneamente e eu quero maximizar esse número. Ok, se tem MDC, tem também MMC. Se MDC é o máximo divisor comum, MMC é o mínimo múltiplo comum. Né? Aquele que a gente pega lá os fatores do número, de um número, né? Quero encontrar os fatores primos de um número, eu uso o MMC. Para a nossa aplicação computacional, a fórmula do MMC é bem simples, né? É essa daqui. Aí você deve estar pensando, poxa, Matheus, eu nunca vi essa fórmula na escola. Calma, você não viu dessa maneira. Como que eu encontro o menor múltiplo entre dois números? Eu multiplico eles e divido pelo maior número que divide eles. Com isso, eu encontro o menor número que é múltiplo dos dois. Acabou. Então vamos pensar, por exemplo,
em 4 e 5. Eu posso ter 20, né? 20 é múltiplo dos dois. Não sei se é o mínimo, mas é o múltiplo dos dois. E pronto, feita a conversa. Entendido que é o mínimo múltiplo comum, né? O menor número que é múltiplo de dois ou mais números, a gente tem agora uma outra aplicação, né? Um pouco mais distinta em relação a essa divisibilidade, que é a de números primos. Números primos, pessoal, entendo que a vastidão de casos de uso em que a gente necessita de números primos dentro da computação é vasta, é muito grande. Mas quais propriedades de números primos tem que tornam eles tão especiais? É muito simples. Números primos são números que a gente só pode dividir ele por um e por ele mesmo. Então aqui eu listei os números primos de até 50, né? Temos o 2, o 3, o 5 e isso vai até o 47. Ou seja, para todos esses números aqui, eles só possuem dois divisores. Um e ele mesmo. Ninguém mais, ninguém menos. Enfim, o conceito é simples, mas a aplicação é abundante. Partindo desse princípio, a gente tem também a ideia dos fatores primos. Se um número não é primo, então ele pode ser construído por números primos. Como assim? Vamos pegar o número 60. 60, a gente sabe que ele não é primo, porém, a gente consegue dividir o 60 por números primos. Né? 60 não é nada mais, nada menos do que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, isto é, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2 ao quadrado, que é 4, igual a 60. Então, qualquer número que não é primo pode ser quebrado em pequenos pedaços e esses pequenos pedaços são números primos. Simples assim. Essa é a máxima da fatoração de números primos. Bom, eu vou falar agora sobre uma abordagem ingênua para encontrar os fatores primos de um número. Antes disso, eu gostaria de explicar por que a gente está usando a palavra ingênua, né? É porque é uma forma simples de pensar, ela funciona, mas ela é lenta e ineficiente. Então, não é indicado usar, né? Mas a gente vai explicar a ideia para que vocês entendam, né? E geralmente vai ser uma força bruta, onde a gente vai avaliar cada número um por um. No próximo slide tem o código. Aqui tem um exemplo de código ineficiente, né? Que é uma força bruta, onde nós recebemos o número n, que é um inteiro, e nós vamos rodar um for, que vai de 2 até n. E aí a gente vai checando se o n é divisível por i. Se for, a gente printa o i e vai dividindo o n por i, porque assim, vamos pensar no número 8, por exemplo. Ele é divisível por 2. Aí nesse caso ele printaria 2, mas se a gente não dividir, ele também pode printar o 4. Mas o 4 não é primo. Então a gente tem que eliminar todas as repetições de 2 para que múltiplos dele não apareçam depois. E assim a gente consegue printar todos os fatores primos de um número. Bom, agora uma abordagem ingênua para saber se o número é primo ou não. E também uma força bruta, né? A gente vai avaliar cada número um por um. É muito semelhante com o anterior. Bom, observando agora o código para saber se o número é primo, né? Nossa solução ineficiente, ingênua, a gente recebe o número n, que é um inteiro. A gente olha no if se ele é menor do que 2, né? Porque nem 1 nem 0 ou números negativos são primos. Então, se for um desses casos, a gente tem que retornar falso de início. E aí a gente tem um for que inicia em 2 e vai até n, né? Menor que n. E a gente checa no if se o n é divisível por i. Se for, significa que esse número tem um fator, então logo ele não é primo. Não é um fator diferente de 1. Então ele não é primo, a gente retorna falso. Se nenhum número dividir ele, então significa que ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Aí a gente retorna true. Também tem a abordagem ingênua para o MDC. Onde, como o Matheus já explicou, né, o MDC é o maior divisor comum de um número. E também é uma força bruta onde a gente avalia cada número. No slide a gente pode ver, né, que a gente recebe dois números, A e B, que são dois inteiros. A gente define o nosso resultado, né, que vai ser o nosso MDC. Ele começa como 1. E aí, beleza, a gente faz o for de 2 até o menor, né, entre A e B. Porque, enfim,
não tem como a gente ter um MDC que seja maior do que algum dos dois números. Então a gente pega o menor e vai checando um a um se o número divide A e B. Se for, então ele vai ser, o valor do resultado vai ser atualizado, né, pro número que divide os dois, até ele chegar no maior número que divide os dois, que vai ser retornado no resultado. Se a gente não encontrar nenhum número que divide os dois A e B, então a gente retorna um que foi como foi definido lá em cima, no início da função. Agora, pegando o gancho do MDC, a gente vai ver o algoritmo de Euclides, que é uma forma mais simplificada e eficiente da gente verificar. Então, a gente utiliza dois números, certo? E a gente vai chamar essa função recursivamente. E a complexidade dele acaba sendo log de A mais log de B, que A significa que é o primeiro número e o B é o segundo número. No próximo slide, vai ter um algoritmo explicando que, basicamente, a gente começa com dois números inteiros, A e B, e a gente verifica. Se o B ele for igual a zero, que é uma condição da divisibilidade, quando a gente chegar no número 1, a gente vai retornar o A, que seria o maior número possível a ser divisível naquele momento. Caso contrário, a gente vai chamar recursivamente essa função com a variável A ou com a variável B no local da variável A e o A módulo B. Aqui está um algoritmo bem simples, que está implementado em C ou C++, você pode fazer em qualquer linguagem, e basicamente é aquilo que eu falei. A gente tem um retorno inteiro, que a gente, quando está trabalhando com MDC e esses tipos de problemas, de teorias de números, a gente sempre trabalha com inteiros. Então, a nossa base é aquela premissa. Se o A ele chegar a ser divisível por 1, ele sempre vai ser igual a zero. Então, o caso base é sempre esse. Se B ele for igual a zero, a gente vai retornar A. Se não, a gente chama recursivamente o B e faz a divisão, quer dizer, pega o resto da divisão de A por B. E só para vocês notarem que o logaritmo da complexidade vem daí, né? No caso, quando a gente está dividindo o número, a gente acaba transformando ele em partes menores. Então, vai chegar um determinado momento em que o número vai ficar com menos passos, diferente daquela forma que o Felipe explicou antes, que é um por um. Então, a gente vai, por exemplo, a gente quer saber o MDC do 15 e do 10. Aí a gente vai fazer a divisão do 5 do 10 por 15, que aí vai dar 5. Quando a gente for na próxima iteração, a gente vai dividir o 5 por 2, aí que vai dar 5 e o 2. Aí na próxima, a gente vai ter a divisão do 2 por 5. Na verdade, é do 5 por 2, que dá igual a 1. Só que na próxima iteração, ele vai chegar a B igual a 0. Então, vai começar a retornar um 5. Basicamente, a gente falou um assunto geral, só que tem uma coisa bastante importante que vamos ter que tratar aqui, que é uma forma eficiente de encontrar números primos. A gente só mostra uma forma ingênua, só que a gente tem que mostrar também umas formas mais eficientes para encontrar números primos. Outra coisa importante falar é que existe outras formas de encontrar números primos além daquela de forma bruta, que você também pode pegar através da raiz quadrada. Mas a forma que a gente vai encontrar números primos é através do crivo de Aristóteles, que basicamente a gente define um limite, e a partir desse limite a gente vai encontrar os números primos do 2 até esse limite. E a complexidade, geralmente, desse algoritmo é O raiz de N. Na verdade, N, O raiz de N. Na verdade, O, N raiz de N. Próximo. Tá, aqui o algoritmo é bem simples. A gente tem a definição do limite, certo? Que a gente vai chamar de N. A gente cria um vetor para representar os números primos. A gente inicia esse vetor, todos como verdadeiro, menos a posição 1, que como o Felipe já falou, o 1 ele não é número primo, e nem um 0, porque dependendo da linguagem que a gente utilizar, o vetor ele vai de 0 até
n-1. A gente percorre esse vetor, começando da posição 2, que é o primeiro primo, e a partir dessa posição, a gente vai buscar o 2 até o valor limitante, todos aqueles valores que são divisíveis pelo número primo em si. No próximo slide, a gente tem um algoritmo implementado em C++, e basicamente a gente define a função, né, crivo de Eratóstenes, aí tem o parâmetro n, que vai ser o limitante. Veja que na função em C++, no caso, eu defino o vector com n mais 1, porque ele vai de 0 até n menos 1. Nesse caso, eu tenho que colocar mais 1 para ele ir até n. Então, os casos básicos, a gente tem que definir o número primo da posição 0 igual a falso e o número primo da posição 1 igual a falso também. E a partir da interação do for de igual a 2, a gente vai verificar todos os próximos números. Então, executando aqui de primeira, o if ele vai entrar porque o número 2 ele é igual ao verdadeiro. Então, ele acaba entrando no próximo for, que basicamente ele vai iniciar de 2 vezes 2 e ele vai até n. E esse j ele sempre vai incrementar 2 vezes 2, no caso. Então, vai ser 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Por que isso? Porque a gente sabe que esses números eles vão ser divisíveis por 2. E basicamente é algo claro que todo número divisível por 2 é par. Então, a gente pode utilizar esse conceito para diminuir o tamanho de números primos a partir desse vetor. Então, toda vez que acontecer esse loop, basicamente a gente vai definir a posição do J igual a falso. E a gente consegue retornar, a partir disso, todos os números que é representado no I, naquele vetor, ele vai ser número primo. No próximo slide, a gente tem uma forma que basicamente ele mostra como é que é a execução. É bem simples, a gente tem um limitante ali, o 120, e o inicial, o 2. Basicamente, o que ele está fazendo? Ele está, primeiro, verificando, iniciando ali o 2, e ele vai começar a excluir todos os outros números naquele vetor que são divisíveis por 2. Depois ele vai para o 3. E ele vai excluir todos que são divisíveis por 3. Depois vai para o 5. E ele vai continuar fazendo isso toda vez em que ele encontrar números que sejam divisíveis por um número primo. Então, a partir disso, a gente também consegue manipular o crivo de Aristóteles para fazer a fatoração. Como assim? É basicamente modificar 2 ou 3 linhas ali no nosso algoritmo, que basicamente você vai pegar a partir do maior número, ele é divisível por o maior primo, e ele vai diminuindo a cada vez que você vai dividindo esse número, sei lá, 120, ele pode ser divisível por 5, ele vai diminuindo até o determinado momento que ele vai ser igual ao número primo. E isso ajuda também na resolução de procurar fatores primos e também em questões que a gente tem que utilizar números primos bastante grandes. E isso vai ser demonstrado nas próximas questões que a gente vai implementar aqui. Olá pessoal, vamos resolver agora essa questão mínimo igual a GCD, né, para fixar o nosso conhecimento prático, teórico no prático. Beleza, vamos lá. O tempo limite dessa questão é de 1 segundo e a memória limite é de 256 megabits. Vamos lá. Está em inglês, mas eu li para vocês. Você recebeu uma sequência A de inteiros positivos de tamanho n. Determine se é possível arranjar esse vetor A de tal modo que existe um inteiro i que satisfaz a seguinte condição. Né? Eu tenho aqui mínimo de A1 até AI precisa ser igual ao GCD, ou MDC, de AI mais 1 até AN. Beleza. Pronto, ele quer saber se isso aqui é verdade. Se for verdadeiro, ele printa sim. Se for falso, ele printa não. Ele faz isso para uma bateria de testes de tamanho T. Então a gente vai executar o algoritmo T vezes, né? E para cada uma dessas T vezes a gente vai ler N, o inteiro N, e ler N inteiros. Tá aqui, ó, o caso de entrada. Então ele executa o algoritmo 7 vezes
E aqui, no primeiro caso teste, eu tenho tamanho 2, eu tenho um vetor de tamanho 2, e os dois valores são 1 e 1. Então é fácil ver que eu consigo dividir isso aqui, né? Eu tenho aqui 1 e 1, posso pegar o menor valor 1 e o GCD igual a 1 que eu divido. Tá um pouco abstrato, é verdade, mas deixa eu desenhar aqui para facilitar. Epa. Então eu vou pegar aqui um vetor qualquer, ele quer escolher um tamanho i, e o menor valor desse tamanho i, o menor valor desse tamanho i, precisa ser igual ao GCD de um conjunto J, né? Um precisa ser igual ao outro. Se isso daqui for verdade, eu printo sim. Se isso daqui não for verdade, eu printo não. Qual é outra grande sacada desse problema, né? É que aqui em cima ele diz que a gente pode rearranjar o nosso vetor A. Então basta escolher basta encontrar uma única combinação em que isso seja verdade e pronto. Você resolve o problema, né? Porque se você encontrar essa única combinação, você printa sim, e se for impossível encontrar, você printa não. Então se a gente voltar aqui para os nossos casos testes, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem esse 2, primeira entrada, de tamanho 2, 1 e 1. Então, com isso, a gente tem um vetor de tamanho 2 com os números 1 e 1. É fácil ver que eu consigo separar isso aqui em dois valores iguais, né? E se os dois valores forem iguais, o menor valor de um é igual ao GCD do outro. Ponto final. Mas isso não é verdade para 1 e 2 aqui, ó, o segundo caso teste, que é de 1, eu tenho um vetor 2, né? Também tem um vetor 2, em que os itens são 1 e 2. Então, mesmo que eu escolha 1 para ser o mínimo e o 2 para o GCD, eu nunca obterei um rearranjo, né? Em que o GCD de um é igual ao mínimo de outro. Vamos ver. Eu escolho 2 para ser o mínimo, e o 1, consequentemente, é o GCD. Então, o menor valor do subvetor 2 é 2, e o GCD de 1 é 1. Então, mesmo que eu troque, eu nunca terei valores iguais, né? Então, a resposta para esse caso, de acordo com a saída, é não. Tá, vamos ver aqui esse caso, 45693. Vamos trabalhar ele aqui. Ele diz que a resposta é yes, né? Aqui, ó, yes. 45693. Vamos ver. Um vetor 45693. Então, qual é a sequência que a gente pode separar aqui? Muito simples, né? A gente pode pegar o vetor 4, 5 e 3 para ser o mínimo. E o mínimo dessa gurizada aqui vai ser 3. E a gente pode escolher os valores 6 e 9 para calcular o GCD, né? E aí o GCD desses caras vai ser igual a 3 também, né? Porque 3 é o maior divisor comum de 6 e 9. Então, por esse caso, dá certo, a gente já encontrou os dois conjuntos. Vamos ver agora um caso em que dá não, né? A gente já viu esse 1 e 2, mas vamos ver esse 2, 3 e 4. Os vetores 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Se a gente pegar 2 e 3 para serem o mínimo, aí eu vou pegar 2 e o GCD vai ser diferente de 4, porque o outro conjunto seria 4. Se a gente pegar 3 e 4, o GCD deles... Eu nem posso pegar o mínimo, porque o mínimo já seria diferente de 2, né? O GCD deles é 1, só que 1 é diferente de 2. Então observe que qualquer combinação que eu escolha para 2, 3 e 4, eu nunca terei aquelas restrições satisfeitas. Isto é, eu nunca terei um subconjunto em que o menor valor é igual ao MDC dos demais. Então tá, como que a gente consegue resolver isso daqui? Qual que é a máxima dessa questão aqui? Ó? Observe que no exemplo do 453, o que a gente tinha de diferente? A gente tinha que o menor valor era 3 e o GCD que dava o 3 era do subconjunto 6 e 9. Pessoal, se o menor valor do meu vetor, né, o menor valor de um subvetor arbitrário, precisa ser igual ao GCD dos demais, que informação isso nos traz sobre os demais números? Né? Vamos supor que eu escolhi ali o meu conjunto. Por que o menor valor dele, o que implica o GCD de um lado ser igual a um exato valor? Implica que esse valor divide todos os demais. E se ele divide todos os demais, então aqueles valores são múltiplos desse menor valor. Vocês conseguem compreender isso? Então, no exemplo do 4, 5, 3 e do 6 e do 9, né? O 6 e o 9 são múltiplos de 3.
né? E quando a gente pega aqui o 4, 5 e 3, o menor valor é 3, né? Então a grande sacada parte por duas ideias. A gente escolher inteligentemente o menor valor, vai ser um valor unitário, mas a gente pega o menor valor. Não somente isso, como garantir que no outro vetor, né, eu tenha múltiplos desse menor valor e que, consequentemente, esse menor valor, né, os múltiplos desse menor valor tem que dar um GCD igual a 3, ou melhor, ao menor valor. Beleza, só recapitulando, a gente precisa pegar o menor valor e saber se existem, se o GCD entre os múltiplos desse cara, no vetor restante, é igual a ele. Então vamos pensar por um lado. Se de certeza esse número é primo, então o GCD é verdadeiro. Mas se o menor valor for um número par, por exemplo, aí pode ser que ele não seja verdadeiro, porque eu poderia encontrar um número menor que ele na hora de fazer o GCD. Como que a gente vai avaliar isso para cada um desses valores que são divisíveis e que são múltiplos do menor valor? Simples, utilizando o método do GCD do C++. Então tá, aqui vamos pôr a mão na prática, né? A entrada, ele quer ler um inteiro T, e aí ele lê esse T, deixa eu apagar isso aqui que está um pouco feio, ele vai ler esse T e vai executar esse T 7 vezes, né? No caso, na entrada padrão. Então, como que a gente faz para ele executar quantas vezes o T for necessário? É simples, colocar um while T menos menos, e ele resolve esse problema. E aqui dentro, a gente vai rodar o algoritmo, né? Vou fazer um outro método, que vai ser esse método solve aqui. Aqui em cima eu faço ele void mesmo. E o que é que vai ter dentro desse void aqui? A gente precisa ler o n. Opa. Depois que eu li o n, preciso fazer um vetor, né? Um vetor de inteiros. Aqui está LL porque eu defini aqui em cima, tá? Um vetor de inteiros, eu vou chamar esse vetor de A, ARR, e ele precisa ter tamanho n, né? Aqui vou só ler o vetor de forma inteligente. Pronto, agora já peguei todos os valores. Beleza, então como que eu escolho esse menor valor do vetor? Eu ordeno ele e pego o menor valor, né? Porque pode ser que o menor valor seja o valor de mais fácil divisão para encontrar múltiplos. Se eu pegar o maior, eu não tenho múltiplos deles. Simples assim. Então eu vou dar um sort, usar o método sort para poder fazer a ordenação do meu vetor. E aqui é muito simples, ó. O método sort você coloca o begin e o end. Pronto, quando eu fizer isso, eu estou ordenando ele. E agora eu vou pegar o menor valor, né? O menor valor eu vou chamar de k. E será justamente o primeiro índice do meu vetor ordenado. Agora que eu tenho ele, eu preciso fazer uma variável para avaliar o GCD dos demais, né? E como que eu faço isso agora? Eu vou fazer um for para avaliar os valores demais e para cada valor que eu conseguir dividir pelo menor, eu verifico o MDC dele para com o menor, com o valor atual, perdão. Então tá, o for aqui, eu vou fazer de i mesmo, i igual a 1, porque eu já peguei um valor do meu vetor, aqui é zero indexado, e menor que n e mais mais. Eu vou abrir aqui, pronto. Se o meu vetor na posição i for divisível pelo menor valor, isto é, quando o módulo dele com k for igual a zero, o que é que eu faço? Eu digo que a ANS vai receber justamente o GCD dele mesmo com a ANS. Então, se ele for divisível, esse carinha aqui, né? No começo ele é zero, mas aí, se ele for divisível, ele que vai ser o ANS e posteriormente o GCD dele para com os demais. E a expectativa é que isso tenda a K. Pronto, aqui eu já estou avaliando o GCD dos múltiplos do meu menor valor. Como que eu sei que agora os múltiplos do meu menor valor são iguais ao menor número? É muito simples, eu vejo se o ANS é igual a K. Então, se o ANS for igual a K, eu vou dar um count yes. Vou colocar aqui em DL. Caso contrário, significa que existe um número que cujos múltiplos desse menor valor é menor que o menor valor. Então, else, eu pinto não. Pronto, fiz aqui o meu algoritmo, né? Em tese, espero que ele esteja correto.
Mas vamos avaliar ele. Eu vou salvar aqui e aí as entradas eu coloquei nesse arquivo aqui, ó. Observem que as entradas são iguais. 7, 1, 2, esse número gigantesco aqui. Aí para eu executar eu fiz um make já e ele já executa direto. Aqui a gente vai obter como resposta as saídas yes, no, yes, no, yes, yes, yes. Igualzinho, né? Yes, no, yes, no, yes, yes, yes. Então eu vou só enfiar esse algoritmo aqui e ver se ele está correto. Escolhi aqui o meu arquivo e agora eu vou submitar. Eu já tinha feito essa questão antes, estou fazendo ela de novo para demonstrar para vocês. E a expectativa é que ele passe no caso teste, passou no 456, aprovado. Questão feita. Olá, eu sou o Felipe, né? Eu vou dando continuidade ao assunto de teoria dos números. Eu vou lhes mostrar uma questão aqui do Codeforces e a solução para ela usando os assuntos que foram ensinados. A questão é essa aqui: Sherlock and his girlfriend, do Codeforces Round 400. Vou ler aqui rapidamente traduzindo o enunciado, viu? Sherlock tem uma nova namorada, tá chegando o dia dos namorados e ele quer presentear ela com algumas joias. Ele comprou N peças de joias e a 10ª peça tem um preço igual a I mais 1. Ou seja, os preços das joias são 2, 3, 4 e assim por diante até N mais 1. O Watson ele deu ao Sherlock um desafio de colorir essas peças de joias de modo que duas peças não tenham a mesma cor se o preço de uma peça é um divisor primo do preço de outra peça. E também o Watson pediu para ele minimizar a quantidade de diferentes cores utilizadas. E nós temos que ajudar o Sherlock a completar essa tarefa trivial. Na entrada a gente recebe um único inteiro, que é o N, que é o número de peças de joias. E na saída a gente deve printar a quantidade de cores utilizadas e as cores de cada joia. Bom, é isso. Agora vamos para aqui o VS Code, né? Eu dei uma aumentada, dei um zoom para vocês conseguirem ver melhor. Tem um resumo do enunciado, né? Nós temos N peças de joias e o preço delas é igual a I mais 1. Temos que colorir se o preço de uma peça for um fator primo do preço de outra. E precisamos printar a quantidade de cores utilizadas e as cores de cada joia. Bom, aqui tem uma explicação rápida, né, que eu coloquei. E se a gente for parar para pensar, a questão ela é simples, né? Se a gente abstrair um pouquinho, nós precisamos saber quais números são primos e alterar a cor dos múltiplos deles. Não é porque eu digo isso, né? Porque é o que o Watson disse. Se um múltiplo for um fator primo de outro, então, né, se o preço de uma joia for o fator primo do preço de outra, então essas joias precisam ter cores diferentes. Então a gente só precisa analisar os primos e fazer com que os múltiplos deles não tenham a mesma cor que o fator primo. Nós podemos encontrar os primos com o crivo de Eratosthenes e alterar a cor de seus respectivos múltiplos, mas fica a dúvida, né? Qual cor vamos atribuir a cada joia? Quantas cores serão utilizadas? Como a gente minimiza isso? E a resposta para essa pergunta também é simples. Basta reparar que o desafio é não permitir que uma joia tenha a mesma cor de outra, em que o preço de uma seja o divisor do preço de outra. Ou seja, podemos atribuir uma cor para os preços primos e atribuir uma cor para as outras joias. É exatamente isso, né? A gente tem que garantir que se o preço de uma joia é o fator primo do preço de outra, então a gente tem que fazer com que elas tenham cores diferentes. E uma forma de fazer isso é atribuindo uma cor para os preços primos e uma cor para as outras joias. Parece simples, né? Se o preço for primo, tem uma cor. Se não for primo, tem outra. Desse modo, no caso em que só temos preços primos, então apenas uma cor é necessária. Porque aí, né, um primo ele não é um fator primo de outro primo, né? 2 não é um fator de 3, 2 não é um fator de 5, 3 não é um fator de 11. E então, se a gente só tiver primos, então a gente só precisa de uma cor. E caso contrário, né, se a gente tiver não primos também, então precisaremos de no máximo duas cores para colorir todas as joias. E por que isso? Bom, porque essa é uma excelente forma de
de minimizar, né? Porque se for primo, então obviamente eles não vão ser fatores uns dos outros, então eles podem ter a mesma cor. E se eles não forem primos, bom, basta que ele recebam uma outra cor, né? Que diferente da que foi atribuída aos primos, porque assim eles não vão ter a mesma cor, os não primos não vão ter a mesma cor de nenhum de seus fatores. E assim a gente consegue minimizar, né? Assim no máximo a gente vai ter duas cores. Por isso que funciona. Aqui está um exemplo. Né? Se, por exemplo, com n igual a 4, os preços são 2, 3, 4 e 5. Os números primos são 2, 3 e 5 e os não primos são 4 apenas. Né? Na nossa saída vão ter que ter duas cores, porque tem o não primo. E eu decidi atribuir, né, o valor 1 para os primos e o 2 para o não primo. Então a gente teria 1, 1, 2, 1 como as cores. Vou fazer o código agora para ajudar, né? Eu recomendo que vocês tentem fazer sozinhos, mas se não conseguirem, podem vir aqui e ver como é que eu estou fazendo. Primeiramente vou declarar o nosso n e ler ele. Também vou declarar o nosso valor máximo para ajudar um pouco. Nosso valor máximo vai ser n mais 1. Se n for igual a 4, no valor máximo é 5. Se for 3, é 4. Bom, com isso, a gente parte para o crivo de Eratosthenes, propriamente dito. No crivo de Eratosthenes, a gente usa um vetor, que aqui eu vou fazer um vetor de booleano. Vou chamar de isPrime, porque, né, como foi dito na aula, o vetor ele vai até o maior valor que a gente quiser analisar. No caso, a gente vai até o valor máximo de joias que a gente vai ter, de preço de joias. E a gente vai fazer um vetor que vai de 0 até o maior valor. Por isso está aqui o mais 1, porque o maior valor está incluído. E eu vou inicializar tudo como true, né? Eu vou dizer que inicialmente tudo é primo. Exceto o 0 e 1, que não são primos. E que nosso código não deve passar por eles. Então eu vou dizer que são falsos agora. Bom, vou fazer um for. Int i igual a 2, porque é o menor primo válido que a gente tem aqui. E menor que max value. E mais. Esse primeiro for, ele vai conter os números que para que a gente vai usar ele? Ele vai nos dizer para saber se um número é primo. E se for, a gente vai marcar os múltiplos dele como não primos. Né? Então a gente olha aqui se é primo. Se i é primo. Se for, entra nesse for aqui, int j igual a i vezes i, j menor ou igual a max value. Notem que aqui é menor ou igual e não menor, né? Porque o j ele efetivamente vai passar pelos múltiplos. Então ele precisa passar por max value. Aqui em cima não precisa passar por max value porque a gente só usa o i para marcar os múltiplos, né? Então, como o nosso valor máximo é n mais 1, não vai ter nenhum número maior do que ele no nosso vetor. Não vai ter um múltiplo dele para marcar. Então não precisa passar por max value aqui. E nesse segundo for, porque eu estou fazendo ele assim? Bom, a gente só precisa marcar os múltiplos de i, certo? Então é i vezes alguma coisa. Começa com 2, aí i vezes 2, quer dizer, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Vou marcando os múltiplos de 2. Aí depois vou pro 3, aí 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Depois pro 5, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5. Vocês concordam que eu vou passar por alguns números algumas vezes? Eu vou repetir eles novamente nesse segundo for? E é por isso que eu inicio aqui o int j com i vezes i. Porque assim eu consigo pular algumas dessas repetições. Por exemplo, no 3, um múltiplo de 3 é 6. Mas eu não preciso passar por ele porque eu tenho certeza que ele já foi marcado no 2. E então por isso que eu faço aqui int j igual a i vezes i. Né? Quando o nosso max value for muito grande, isso pode ajudar a diminuir a complexidade do código.
E eu vou somando i porque eu quero olhar apenas os múltiplos de i. Então, isso aqui são os múltiplos de i. Eles não são primos. Então vou marcar aqui isPrime j igual a false. E também, se acontecer esse caso, significa que tem um não primo no, no, no nosso vetor. Eu esqueci de declarar aqui, mas eu vou deixar aqui em cima, né, uma variável para saber quantas cores a gente tem que printar. Começa com 1, porque inicialmente eu considero que tudo é primo, mas se tiver um não primo, então significa que eu vou precisar de 2 cores. Bom, tá feito o crivo. Eu já analisei quais são os primos e marquei os múltiplos deles como não primos. Vai printar a resposta, né? Primeiro eu printo a quantidade de cores que são necessárias. Uma quebra de linha. E agora eu vou pintar as cores de cada joia. Começa de 2 e vai até max value. E mais. Como a gente tem um vetor de booleano, né, não inteiros, então eu vou analisar aqui, né, se for primo, então eu printo j, printo in1, e caso contrário, se não for primo, eu printo 2. E uma quebra de linha no final de tudo. Esse é o código, né? A gente faz o crivo de Eratosthenes, analisa quais são primos, marca os múltiplos deles como não primos, e depois printa, né? Se for primo, como a gente disse, todos os primos, né, eles não vão ser fatores uns dos outros, então posso juntar eles no grupo só. E os outros múltiplos os outros números que não são primos, né, eles também não vão ser fatores divisores primos uns dos outros. Então é uma solução simples e muito eficiente. Vou mostrar aqui agora um exemplo. Dá um clear. Vou rodar o nosso código, dando um exemplo para 3 peças de joias. Eu vou precisar de 2 cores. No caso, nossas joias tem preço 2, 3 e 4. 2 e 3 são primos, então eu printo 1. 4 não é primo, eu printo 2. Para 4 peças de joias, 2 cores também, eu vou printar 2, 3 e 5 são primos, então eu printo 1 para eles. E 4 não é primo, continua sendo 2. E no caso de a gente ter n igual a 2, por exemplo, eu só preciso de uma cor. Porque 2 e 3 são primos e eles não são divisores primos um do outro. Então, o código está printando corretamente. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que aqui dentro a gente faz um i vezes i, né? É importante prestar atenção nas constantes da questão. No nosso caso, o n ele vai até 10 a quinta. Então, i vezes i daria 10 a décima. Poderia dar próximo de 10 a décima, né? Porque a gente não chega em max value propriamente, mas a gente chegaria bem perto. Né? Na verdade, passaria de 10 a décima. E isso estoura o limite do inteiro. Então é algo que eu tinha esquecido. É importante colocar aqui o define int long, porque aí a gente vai tratar todos os inteiros como se fossem long int. E evita esse problema. Vou copiar o código para submeter. Vou mandar. Eu vi aqui no Codefoss. E mandei. E passou. É isso. Espero que tenham gostado da questão e que tenham conseguido entender a explicação. Vamos para a nossa questão, galera. Basicamente, é uma questão do ICPC, da Prova Regional de 2024. E eu vou começar lendo aqui e vou passar alguns insights sobre a questão. Na cidade, as comidas são identificadas por números. Os números primos identificam os ingredientes básicos. E o número que identifica cada comida é dado pelo produto
dos números associados aos ingredientes que a compõem, respeitando multiplicidades. Por exemplo, uma comida de número 2 contém 2 unidades do ingrediente 2 e 1 unidade do ingrediente 3, já que 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Veja, a gente já tem 2 pontos aqui que a gente vai utilizar na questão, que é a questão dos números primos e a fatoração. Tá. Você mora na cidade e é dono de um restaurante self-service, isto é, em que as pessoas montam seus próprios pratos, com as comidas disponíveis no restaurante. Você está aguardando atender que pessoas em seu restaurante? Ok, ele não explicou ainda a forma. Vamos lá. Cada pessoa tem um conjunto de alergias que são identificados por um número inteiro da mesma maneira. Cada número primo que divide o número da pessoa identifica que ela é alérgica ao ingrediente a esse número primo. Ou seja, opa, a gente já tem uma forma de verificar o ingrediente que ele é alérgico. Então a gente vai também que decompor esse número no momento que a gente lê relacionado à pessoa que quer montar o prato. Beleza. Dados os números associados a cada comida presente no seu restaurante, calcule para cada das que pessoas quantos pratos diferentes que ela pode montar, de forma que não haja nenhum ingrediente no prato ao qual ela seja alérgica. Ok. Bem, a gente tem uma entrada N, o número de comidas do seu restaurante, tá? A próxima linha contém o tamanho, né? Que ele vai até 10 elevado a 6. Depois um Q, que ele vai até 10 elevado a 5. O número de pessoas que vai comer o seu restaurante. Segue em que linhas? A iesma delas contém um X, tá? Beleza. Para cada uma das que pessoas imprime a quantidade de pratos que pode ser montados com ingredientes do restaurante de forma que não haja, tá? A gente vai ter que utilizar também o módulo. Beleza. Vamos lá, vamos explicar um pouco a ideia da questão. Vamos pegar essa entrada aqui. A gente tem essa entrada, né? Deixa eu aumentar aqui. Vou tomar um pouquinho. Eita. Pronto. A gente tem essa entrada, correto? E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se a gente for decompor esses números, a gente sabe que o 4 ele é 2 vezes 2. Os outros números eles são primos, entre aspas, menos o 1. Mas ele também conta como ingrediente. Mas, por exemplo, o 4 ele tem 2, 2. Certo? O 6 ele tem 3 vezes 2. Tá? Então, por exemplo, na linha 1, o que acontece na linha 1? A gente, no caso, o pessoal, a pessoa, no caso, ela só não pode comer o prato que tiver com o ingrediente 1, certo? Então, a gente vai excluir 1. Basicamente, fazendo a combinação de todos, a gente pode elevar de 2, 6, menos 1. Isso aqui daria 64, né? Isso. Ok. Mas, e nesse caso aqui, o 2, certo? Quais a gente ia excluir? Nesse caso do 2, a gente excluiu o 2, o 4 e o 6. Então, 2, 6 menos os excluídos vai dar 2 elevado a 3, que vai ser igual a 8, certo? Só que veja que é uma forma que, se a gente for fazer, a gente vai fazer n vezes q. Só que existe uma forma mais eficiente de fazer isso, que é fazer através de vetor de frequência. Como assim vetor de frequência? Eu vou contar, certo? Nesse caso aí seria um vetor que ele vai de 1 até
o valor máximo, que nesse caso ele pode ir até 10 elevado a 6. E eu vou sair contando quantas vezes o número apareceu e quais são a recorrência deles. Por exemplo, no número 2, na contagem dos pratos, eu vou ter 6 números 1, certo? Porque todos eles são divididos por 2, ou por 1, quer dizer. No 2, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, certo? Porque o 4 ele aparece 2 vezes da posição 2, e assim sucessivamente, sabe? A partir disso, o que a gente vai fazer? A gente, na hora de calcular, a gente vai fazer a alternância. Como assim a alternância? A gente sabe que o 2 ele vai aparecer sempre primeiro na soma. Então, como ele aparece primeiro na soma, a gente vai negativar ele. E a gente sabe que quando aparecer o 4, vai ser 2, 4, não é isso? Então, vai ser uma recorrência daqui, vai ser ficar negativo, mais as duas vezes que ele aparecer no 4, que aí ele vai ficar positivo. Então, basicamente, essa soma aqui, a gente vai fazer de forma que o vetor de frequência que a gente criar, a gente vai alternar os números para que crie essa combinação para a gente. Dito isso, vamos para o VS Code. Vamos criar a questão aqui, né? Questão CPP. Include bits sbc ++.h using space std main done 0. Tá. Vamos definir algumas coisas importantes. A gente sabe que o valor da comida ele vai até 10 elevado a 6, certo? Então a gente já pode definir aqui, define max v 1, 2, 3, 4, 5, vamos colocar 5 aqui. E aqui a gente pode definir também o max de n, deixa eu ver quanto é lá, 10 elevado a 6, 10 elevado a 6 ou 10 elevado a 5, a gente pode definir isso também, max de n é igual a 1, 2, 3, 4, 5, e a gente também vai definir um módulo. O módulo, que é 10 elevado a 9 mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Pronto. A gente definiu algumas limitantes e vamos para a primeira lógica. Int n, que a gente precisa ler. No caso, n números, não é isso? Int i igual a 0, i menor que n, i mais. Sim. Vamos definir aqui um k. Eu já vou colocar também aqui o q. 5k. Tá. Mas antes de fazer isso, a gente tem que criar o crivo para a gente pegar todos os números primos e já pegar também o fator. Como a gente vai fazer isso? Simples. Vamos criar aqui vetor de primo. O primo, o limitante dele vai ser o nosso valor das comidas, certo? Que está basicamente aqui, ó. Esse valor e o x também é o mesmo valor. Então a gente pode usar o max v. Então, usando o max v, a gente tem isso. E a gente tem um fator. Tá. Void crivo. Vou colocar só crivo. A partir disso, a gente vai fazer o pré-processamento. Igual a 0 e menor que max v e mais. O primo de i vai ser igual a true. A gente pode colocar aqui bool, né? Fica melhor.
primo na posição 0 vai ser igual a falso, e primo na posição 1 vai ser igual a falso. Tá. Beleza, a gente já definiu aquele primeiro array, que foi explicado na teoria. E agora vamos pegar todos aqueles números que são divisíveis pelo primo. For int i igual a 2. Por que igual a 2? O 2 é o primeiro número primo. Menor ou igual a max v. Mais. Se o primo de i, se ele é primo, então a gente vai verificar. Int j igual. Aí aqui vem uma sacada interessante. A gente tem que colocar long, porque a forma que a gente vai utilizar a exponenciação da função da variável i, para que ela se torne cresça tão rápido quanto os outros. Porque, por exemplo, vai chegar um determinado momento em que você vai ter um número i e tipo, ele multiplicado por ele mesmo, antes de tudo isso já foi apagado no crivo. Então, apagado entre aspas, né, já foi alocado como falso os outros números primos, porque você meio que está percorrendo de forma até o n. Então a gente tem um j menor ou igual a max v e j mais igual a i. E a gente diz que todo primo de j é igual a falso. Beleza. Só que a gente ainda não fez a parte do fator. A parte do fator, a gente vai chamar aqui de fator de igual a i, que basicamente o número quando você está fatorando o número primo vai ser ele mesmo. Só que nesse caso aqui, a gente vai colocar o primo de j igual a... o primo não, fator. Desculpa. Fator de j igual a i, que basicamente vai ser, num determinado momento, o maior primo, se você conseguir dividir ele pelo aquele fator. Então, por exemplo, você tem um fator aí na posição 100, o primeiro primo que ele vai dividir é o 5, certo? E, feito isso, a gente já tem a fatoração. Tá, beleza. Se a gente já tem a fatoração, agora a gente pode criar aqui a nossa fatoração. Mandando um int k. A gente pode criar aqui um set int primos, enquanto 1k for maior que 1, a gente vai ter primos, quer dizer, né? Ponto, acho que é insert fator de k, certo? Fator k vai ser dividido pelo fator de k. E é isso. É isso. É isso, é isso. Beleza. Tá, a gente agora colocou todos os primos dentro de um set, que é um conjunto em que você não vai repetir os primos, porque você só vai importar os primos que está aparecendo, porque como eu disse, a gente vai contar, certo? A gente vai fazer um vetor de conta aqui, de cada vez que aparece o número primo nos números. E pra gente, lá no final eu vou explicar melhor um pouco como é que vai ficar isso. Mas nesse momento, 70 é isso. Então a gente vai criar um vector. Acho que posso criar aqui do lado de fora mesmo. Fica melhor. Como eu já estou usando a gente vai criar um vector para listar os números, certo? E a nossa resposta. Vou dar um list.clear para limpar. E eu vou pegar aqui todos os números primos relacionados
aos primos. E vou colocar aqui no nosso vector os primos. Tá. Dito isso, a gente também vai limpar o nosso vetor e nós vamos gerar o número. Como assim gerar um número? Basicamente, no número, a gente vai pegar esses primos e a gente vai multiplicar o número, tá? Só que a gente não vai chegar no número exatamente. Porém, a gente vai chegar em um fator dos primos que, se a gente multiplicar o primo determinadas vezes, a gente chega naquele determinado número. Só que, como eu disse, a gente não quer saber o número exatamente, a gente quer saber a quantidade de primos que está relacionado a cada número. Então, a gente começa da posição 0, que vai ser a posição da nossa lista, e todo número multiplicado por 1 é igual ao número. Tá? Então, a gente vai aqui, vai gerar número, nós temos int posição, e temos int, vamos colocar multiplicação. Se a posição for igual a lista ponto size, ou seja, ele chegou na última posição, então lista ponto push, não é lista, a resposta, certo? Vai ser igual a pushback de lista posição. Não é posição não, aqui é multiplicação. Não, eu acho que é posição mesmo. Calma. Confundi tudo aqui. Vai ser fator de multiplicação. Desculpa. Porque a gente quer saber o fator para refazer. É isso mesmo. E a gente retorna. Tá. E a gente vai chamar o gerar número na posição e mais um, certo? E passando multiplicação. Só que a gente também tem que fazer isso aqui, ó. Na posição mais um, pegando a multiplicação vezes menos a lista da posição atual, que basicamente é aquilo que eu falei para vocês. A gente também vai utilizar números negativos, a gente vai precisar de números negativos para retirar as ocorrências que a gente contou antes dos outros números. Como eu disse, tipo, o 2 vem primeiro do que o 6, mas o 2 ele vai aparecer também no 6. Então, basicamente, a gente tem que retirar esse 2 desse aqui, para não ficar 2 e inflacionar na hora da gente fazer a potenciação. Dito isso, a gente tem já feito o nosso gerar número. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer agora aqui? A gente precisa de um vetor de contar. Int count max v, só que eu vou igualar todos eles a 0, tá? A gente vai chamar agora aqui primeiro o crivo, tá? Que é um pré-processamento. Depois de chamar o crivo, a gente vai conseguir fazer a fatoração em tudo das outras coisas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Fatoração de K. A partir de a gente chamando fatoração de K, a gente vai criar, certo? A nossa resposta. Criando essa resposta, que é uma variável global, a gente já pode chegar aqui e fazer a seguinte, botar aí a resposta, né? A seguinte operação. Conte de ABS. ABS é o que? É você pegar sempre um número, seja ele negativo, positivo, transformar ele em positivo. Mais. Beleza. A gente agora acabou de contar todos os números primos, ou então a relação dos números primos na fatoração em relação só à comida. Agora a gente vai fazer a do com, no caso em relação à alergia do cliente. Então a gente tem que pegar, vou copiar aqui porque é parecido, sabe?
A gente tem agora o que eu defini lá em cima, certo? A partir disso, a gente vai ter a fatoração de K novamente, e a partir daqui a gente vai modificar algumas coisas. A gente tem que criar nossa soma, tá? Que é aquela parte que eu expliquei, em que você vai pegar quantas vezes apareceu, certo? Só que a gente vai pegar essa soma ela tem aquela nuance em que você tem que pegar o 2, ele vai aparecer várias vezes em outros números. Então a gente tem que diminuir esse 2 em determinados momentos para a resposta bater. Então a gente tem soma mais igual a conte de ABS, tá? Só que esse conte de ABS a gente tem que fazer a nossa verificação. Como assim a nossa verificação? Como a gente só fez um vetor de conta, basicamente ele não tem números negativos. O que vai transformar ele em número negativo vai ser essa funçãozinha aqui, que basicamente ele está pegando um R, se ele for negativo, esse de baixo sempre vai ser positivo. Então a gente vai transformar isso aqui em negativo e vai diminuir da soma, para a gente não ultrapassar o N, porque isso pode acontecer. E basicamente, quando um número ele aparece duas vezes no 2 no caso, no número 4 ele aparece duas vezes, lá na nossa contagem vai ter 3, certo? Então, basicamente, a gente vai estar contando um a mais na hora de fazer a potenciação e a combinação. Dito isso, a gente só vai agora precisar fazer a potenciação de 2, que basicamente eu estou fazendo aqui shift bit de soma, que basicamente você tem um aqui, certo? Se você está em shift bit de 5, ele vai andar 5 vezes para a esquerda, né? Na verdade é shift bit left, ele vai para a esquerda. Quando ele está indo para a esquerda, ele vai parar no bit 5. No bit 5 é 64. E eu acho que 64 é a primeira resposta, é isso mesmo. 64. E ele disse que só tem 1. Então, pela nossa lógica, se ele só tem alergia à comida 1, a gente vai cortar esse. Então a gente tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5. E a partir desses aqui a gente faz o shift bit de 5. Tá. E se fosse de 2, a gente ia cortar o 2, o 4 e o 6. Então ia ficar 5, 3, 1. E o shift bit dele tem que ficar igual a 8. E assim sucessivamente. Tá? Vamos pegar a entrada. Vamos executar. Aplicação. Eita, opa. Chamadinho. Pronto. Vamos lá. GCC. Ok. Traço homem. Vamos ver se deu algum erro. Um monte de erro. Normal, isso acontece. Eu acho que faltou ponto e vírgula. Ah, não. Acho que isso aqui não precisa de ponto e vírgula, né? Eu acho que é isso. Era exatamente isso. Não precisa de ponto e vírgula. Mas vamos ver se tá dando certo a resposta. Opa. O que que deu? Por que deu tanta resposta? Ah, tá. Eu não li o que aqui, pessoal. Eita. Por isso que tava com um monte de... Nossa soma deu errado. Tá. Certo? Vamos debugar aqui, ó. Esqueci de colocar um módulo também, mas a gente vamos debugar aqui e ver onde está dando o erro, no caso. A gente vai colocar aqui na soma, Celt. Acho que não precisa não. Colocar espaço.
É isso aqui que importa pra gente, sabe? Se a fatoração está dando certo. Vamos lá. Não era pra estar dando assim. Não era pra estar assim. Então, a gente tem que ir na função de fatoração e gerar número. Então, fatoração, tá, tô dividindo, pá, isso aqui tá certo. Gerar número, multiplicação. Ah, pô, a nossa resposta é o valor que a gente quer chegar. Que no caso é a multiplicação, não é o fator. Por isso que toda vez quando ele tá passando, ele tipo tá tentando acessar um valor negativo. Deixa eu ver agora. Agora tá certo. Exatamente isso. Vamos lá. Só que eu acredito ainda que existe uma forma melhor de fazer isso aqui. No caso, eu acho que eu vou fazer assim. Usar a técnica de programação dinâmica. Porque o número, como a gente está elevando a 2, ele pode crescer exponencialmente. Então, a gente joga... A gente pode jogar até n aqui, né? Mas eu vou fazer o pré-processamento de todos. A gente sabe que a potenciação inicial é igual a 1. E a gente vai colocar d igual a 1 e menor igual a max de n. Então, a gente tem potenciação de é igual a 2 vezes a potência de e menos 1. Opa, e menos 1. Só que isso tudo aqui, ó, a gente faz em relação ao módulo, tá? É isso. Vamos lá. Assim. Aqui a gente pode modificar. Pode de 2 ou 2 soma. Não deu erro e deu a mesma resposta. Vamos lá. Vamos submeter agora e ver se realmente está correto. Submeter código. Lembrando, aqui é o VS Code, certo? Se vocês quiserem, é só pesquisar aqui, ó. O VS Code não, desculpa. É o Codeforces. A gente pesquisa basicamente pelo ICPC, né? O Subregional Brasil. E é a questão I. Vamos mandar. E... Eita, aceitou. É isso. É isso, pessoal. Vamos só recapitular aqui um pouco determinadas coisas que a gente errou. No caso, na resposta, não é o fator, lembre, é o resultado da multiplicação. Tá? Isso aqui é algo importante na programação dinâmica, que é basicamente a gente fazer armazenar o estado do resultado antes e depois multiplicar por outro. Só que a gente precisa do módulo também, porque vai ficar um número muito grande e isso vai impactar na resposta. Além disso, a gente tem que fazer um pré-processamento, certo? Para pegar os fatores e os primos nem tanto são importantes aqui, mas a gente coloca como fator aqui, ó, igual aí. Isso aqui ele vai armazenar o maior primo relacionado àquele número, tá? Então aqui a gente tem na fatoração, a gente vai dividindo, a gente construiu o fator e vai colocando todos os números primos relacionados àquele número. E quando a gente vai gerar o número, basicamente a gente está fazendo a multiplicação dos dois, de forma que a gente consiga pegar aquela dualidade entre quantas vezes vai aparecer o número 1, quantas vezes vai aparecer o número 2, e quando for fazer a soma, a gente conseguir exatamente a quantidade exata para fazer a potenciação de 2.